Olá, eu sou a professora de Química, professora Tatiana, e juntamente com os professores Isabel Cristina, de Biologia, e Edilson, de Física, nós fizemos a proposta para os alunos do terceiro ano do ensino médio, no terceiro bimestre, de um trabalho interdisciplinar. Neste trabalho, os alunos precisavam apresentar um projeto onde teria a proposta de um caso científico para ser resolvido, envolvendo as 3 disciplinas. Nesse projeto, os alunos fizeram com a seguinte estrutura: eles apresentaram o problema que eles criariam, eles poderiam se inspirar em algo já conhecido ou criar algo totalmente novo. Depois, eles apresentaram as hipóteses para a resolução desse problema, apresentaram também as pesquisas, experimentos que eles fizeram para testar as hipóteses. Na sequência, eles apresentaram os resultados, analisando esses resultados, e depois fizeram a conclusão deste projeto, demonstrando como que poderia ser resolvido esse problema, esse caso, utilizando as 3 disciplinas. Então, foi algo que utilizou da criatividade dos alunos para eles criarem um caso científico e também envolveu muita pesquisa, muita análise para que eles pudessem resolver esse problema envolvendo as 3 disciplinas. No quarto bimestre, nós tivemos a sequência desse projeto que a professora Cris irá explicar para vocês. Eu sou a professora Cristina, de Biologia, e como a professora Tati disse, eu vou falar da segunda etapa desse nosso projeto interdisciplinar. A proposta para o quarto bimestre foi transformar o trabalho teórico em um vídeo no formato de um telejornal, onde eles apresentam o caso, incluem todas as etapas de desenvolvimento relacionadas à metodologia científica e a conclusão, que seria a resolução do caso. Para complementar essa etapa, foi incluída a disciplina de matemática, representada pelos professores José Marcos e Fabiana, com a finalidade de mostrar, sob a forma de gráficos, tabelas e infográficos, todos os dados estatísticos colhidos na pesquisa. Ficou um trabalho muito interessante e surpreendente, como vocês poderão verificar agora no nosso evento cultural. Parabéns, queridos alunos! Franzoni, o primeiro fórum do Colégio Franz Kármán. Debatendo para o progresso. Franzoni oferece A Hora do Coelho. Boa noite. Boa noite. O mês de prevenção ao suicídio chega e traz consigo maior atenção às lágrimas. Chorar com frequência nem sempre é só uma fase da adolescência. O Instituto VBGL avança em pesquisas sobre as causas do choro. E os resultados se apresentam como uma forma de conscientização. Hoje é dia 21 de setembro de 2020 e a Hora do Coelho está começando. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento VBGL, com uma pesquisa realizada nas 2 primeiras semanas do mês de setembro, com a participação de 162 pessoas, mostrou que as lágrimas são frequentemente associadas à idade e a problemas psicológicos, tal como a depressão. Aproximadamente 76% dos entrevistados responderam que choram sempre ou às vezes. Quase 71% do total se encontra na adolescência, e dos 43% que responderam sim ao fato de possuir doenças psicológicas, 94,5% marcaram ansiedade. Além disso, outros dados mostram que a maioria dos sentimentos gerados pelas lágrimas são de alívio, com 38%, e angústia, com 30%. Seja por um filme, uma tragédia, uma doença ou mesmo um incômodo, chorar é inevitável. Tanto que o primeiro som que um bebê emite ao nascer é o do próprio choro. Apesar de tão comum, pouca gente sabe exatamente de onde vêm as lágrimas. O olho é o órgão responsável pela visão. Apesar de pequeno, apresenta grande complexidade. Quando os raios de luz chegam, eles passam por diversas camadas. O início dá na córnea, onde refrata até um pequeno buraco, a pupila. Já no cristalino, a história é diferente. Funciona como uma lente biconvexa de foco variável. É por isso que o olho se adapta dependendo do que quer enxergar. Assim, os raios chegam no humor vítreo, responsável pelo formato do olho, até que chegam à retina,
em que serão enviadas como impulsos elétricos ao cérebro. É na retina que há um efeito curioso, a imagem chega ao contrário. Portanto, só quando vai do nervo óptico até o cérebro, a imagem é interpretada à direita. Pois é, apesar de ser o principal elemento na formação da imagem, o olho não é um fim em si mesmo, já que depende de glândulas auxiliares para que se mantenha saudável. As glândulas lacrimais são localizadas acima da parte lateral do olho e pertencem ao aparelho lacrimal, que é responsável pela produção e drenagem das lágrimas. Há 3 tipos de lágrimas, cada uma com sua função. Basal é a lágrima que permanece constantemente na córnea, com função de a manter oxigenada, salinizada e com o pH adequado de 7,4, além de levar os nutrientes necessários a ela. É composta de água, íons sódio e potássio, imunoglobulinas, além de lipídios e outras substâncias. Reflexo são as lágrimas que, como o nome já diz, se dão como um reflexo de estímulos externos, como a luz ou a poeira. Aliás, os danos causados pela luz já são estudados há muito tempo. Sócrates e Galileu Galilei pontuaram o mal que isto poderia causar. E a lágrima mais comentada é aquela relacionada ao sentimento, o psicogênico. Diferente dos primeiros, o psicogênico possui algumas diferentes moléculas em sua composição, tais como prolactina, corticotropina e manganês, substâncias causadoras do estresse, e encefalina-leucina, que causa o alívio. Por mais que haja conhecimentos acerca dos danos causados pela luz, ainda assim há distúrbios frequentes relacionados à constante exposição a ela, como retinopatia solar e fotosseratite, que causam danos à retina. Há pessoas que têm predisposição para esse tipo de doença por já possuírem tendência à fotofobia, a intolerância aos raios solares. Isso pode ocorrer por fatores genéticos, pela coloração dos olhos ou pelo descuido. Os fótons, partículas da luz, causam reações na retina e por isso há intolerância. As pessoas que sofrem desse processo de fotofobia ocular logo lacrimejam quando expostas a grandes quantidades de luz, podendo até mesmo desenvolver dor de cabeça ou olhos avermelhados. E em breve você vai conhecer outra defasagem na visão semelhante à fotofobia ocular, a síndrome do olho seco. A Hora do Coelho volta após um breve intervalo. As perguntas movem o mundo, pois é a partir delas que entendemos que não temos conhecimento de nada. Sócrates dizia que sábio é aquele que reconhece sua ignorância. Venha conhecer o mundo da filosofia e das perguntas com a gente no podcast Um Papo com a Lau, disponível em todas as plataformas digitais. Setembro já chegou. Chegou o dia da independência. Chegou a primavera. Setembro traz muitas coisas. Mas o inverno não é em setembro. O Natal também não é em setembro. Na verdade, quase nada faz parte deste mês. Então, por que a prevenção ao suicídio seria apenas nesses 30 dias? Cuidar de vidas deve ser algo diário. Salve uma vida hoje, no mês que vem e no seguinte. Cuide de quem ama agora. O suicídio não espera setembro chegar. A prevenção também não. Você não está sozinho. Procure ajuda e ajude quem precisa. Ligue 188. 6 e choro, ou melhor, 6 horas e 8 minutos. O choro é excessivo em uns, mas defasado em outros. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre a síndrome do olho seco. Quando os olhos de uma pessoa ficam muito expostos a aparelhos eletrônicos, ao ar-condicionado ou à poluição, as lágrimas podem se tornar escassas. A pessoa portadora da doença do olho seco sente sintomas como fotofobia, secura, vermelhidão, coceira e ardor. Por mais que pareça contraditório, uma outra evidente manifestação da síndrome são os olhos lacrimejantes, ou seja, a produção excessiva de lágrimas. Isso ocorre pela defasagem lipídica nas lágrimas, que por isso são impedidas de se fixar e evaporam precocemente. A solução que sobra para tal é o uso de colírios e, em casos mais graves, cirurgias. Quem diria, né? Caso sinta fotofobia e sua mãe disser que é porque você só fica nesse celular, não duvide dela e vá procurar um profissional. E agora, você vai entender o que ocorre dentro do nosso corpo para que haja produção de lágrimas. O sistema nervoso autônomo é responsável pelas atividades inconscientes, incluindo as emoções. O sistema límbico, o córtex pré-frontal e o hipotálamo são as partes que mais atuam no emocional. O sistema límbico é o criador dos sentimentos e emoções. Essa sensação é encaminhada para o córtex límbico, que a leva para o córtex frontal, que realiza o comportamento de forma racional,
manifestando as emoções. Por último, o hipotálamo trabalha em conjunto com o sistema límbico na administração das emoções. Ele não deixa que as emoções sejam exageradas ou desnecessárias. Além disso, se relaciona à glândula hipófise do sistema endócrino quanto à produção de hormônios, inclusive dos relacionados ao choro. Durante a puberdade, é liberada uma série de hormônios, e a alta concentração destes provoca mudanças emocionais. Com essa coletânea de substâncias, o efeito nem sempre é o esperado, como no caso da alopregnanolona, geralmente responsável pela calma, mas que junto com outras substâncias causa a ansiedade e estresse. Somado a isto, está o fato do desenvolvimento do sistema límbico, e que, portanto, há mais sensibilidade aos sentimentos. Como se não bastasse, o córtex pré-frontal não está suficientemente potencializado, então as respostas racionais estão defasadas. Na adolescência, as emoções estão mais fortes do que nunca. Não apenas de hormônios iniciais é feito o choro, ele é mantido por uma série de fatores. O choro muitas vezes é sinal de perigo para o corpo. Assim, a amígdala envia sinais ao hipotálamo que os comunica ao sistema nervoso autônomo. Ele evita que ações desnecessárias no momento aconteçam, tais como comer ou beber. Ao mesmo tempo, a glote incha para evitar que os líquidos resultantes do choro cheguem aos pulmões. O coração acelera, os lábios tremem e a voz fica instável. Assim, o hipotálamo produz um neurotransmissor chamado acetilcolina, que envia sinais às glândulas lacrimais e aumenta a quantidade de secreções, além de diminuir a frequência cardíaca. Um homem que estava num restaurante mexicano afirma ter chorado pela ardência da pimenta, mas seus amigos que estavam ali presentes encararam a situação estranhamente e chegaram a usar termos machistas para se referir a ele. Essa história é verdade? A Hora do Coelho investiga. As lágrimas psicogênicas são geradas por hormônios, mas as reflexivas são defesas contra corpos externos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os homens podem sim chorar e não possuem absolutamente nenhuma diferença com respeito às glândulas lacrimais. Estas podem ser estimuladas quando entram em contato com pimenta ou wasabi, produzindo irritação. O fenômeno sentido pelo homem nada mais foi que a sensação das moléculas de capsaicina entrando em contato com os seios nasais. Além disso, a queimação poderia ter sido muito maior caso a molécula de pimenta fosse menor, assim como aquela presente no wasabi. A sensação de lacrimação é muito parecida com a gerada ao cortar cebola. A diferença está na liberação de sulfóxido de tiopropanol nos cortes de cebola, que ao reagir com a umidade dos olhos, gera ácido de enxofre. E como já era de se esperar, qualquer homem ou mulher teria essa sensação. Portanto, as reações dos convidados foram equivocadas. Falamos tanto de lágrimas que até fica com vontade de chorar. Será que todas essas lágrimas levariam à desidratação? Sabe-se que 60% do corpo é feito de água e ele não tolera a perda de nem 20% desse total. E, hipoteticamente, uma pessoa de 70 kg com 42 litros de água no corpo precisaria de 8,4 litros perdidos para morrer desidratada. Segundo as pesquisas como a Determination of Tear Volume and Tear Flow, a média do volume de água do choro é de 2,2 microlitros por minuto. Assim, levaria-se mais de 7 anos. Portanto, morrer desidratado pelo choro torna-se inviável. O Jornal das 8 é após as tretas de Dom Pedrinho. Boa noite. Boa noite. Oi, eu sou a aluna Giovana, sou do terceiro ano do ensino médio e eu vim nesse vídeo representar os meus colegas de classe para falar sobre o trabalho que a gente fez, que foi o telejornal, e para falar um pouquinho da nossa experiência. Fazendo um resumo de tudo que o pessoal falou, nós conseguimos melhorar nossa capacidade de criatividade, melhorar nossa dicção, aprender coisas novas sobre gravação, edição e ainda mais, tudo isso sendo feito totalmente online via EAD. Claro que foi um trabalho muito cansativo, porque além de criar a história, a gente também teve que gravar um telejornal dela, mas acreditamos que todo mundo tenha tirado um pouco de conhecimento disso. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês.